Voltamos então para o terceiro bloco do Diversidades de hoje, que estamos gravando fora do estúdio. Normalmente gravamos no estúdio, né? Mas hoje estamos fora aqui no Parque dos Diques. Na primeira parte, no primeiro bloco, nós gravamos lá, mais na entrada do Parque dos Diques, onde temos então o acampamento Farroupilha. E aqui ainda no Parque dos Diques, estamos conversando com a Amália Hempel, que é atualmente a primeira prenda do CTG Querência e que vem nos falar um pouquinho da tradição. Conosco aqui também, nos bastidores aqui, fazendo as gravações, o Elton e a Giovana, que estão acompanhando esse momento de fala muito, muito interessante com a Amália. Amália, eu quero que tu fale para os nossos seguidores, para quem está nos ouvindo, qual é a importância de manterem-se vivas as tradições gaúchas? Eu acredito, a tradição é aquilo que é passado de geração em geração. Então eu posso criar uma tradição hoje, passar para os meus filhos que eu ainda vou ter, e assim vai se tornar uma tradição. Então às vezes algumas pessoas têm um olhar que isso não seria uma coisa boa, né? Mantermos algo que foi passado de geração em geração. Mas no tradicionalismo, que é toda essa questão dos CTGs, a gente encara a tradição sobre vamos filtrar o que deve ser mantido e vamos manter. Por quê? Porque a tradição que a gente tem hoje aqui no Rio Grande do Sul é um coletivo de anos de história, de anos de aprendizado de um povo. E quando a gente mantém isso vivo, o povo entende a sua identidade. E ao entender a sua identidade, tem esse sentimento de pertencimento. E quando eu sinto que pertenço à terra na qual estou, eu tenho esse sentimento de nativismo, amor pelo chão que eu nasci, acaba que eu vou ser mais solidário com a minha comunidade, eu vou ser participativo do ambiente em que eu estou, porque eu tenho um sentimento de pertencer a ele. Mas esse sentimento só vai ter quando nós temos tradições, quando nós sabemos que todo ano vai ter a Semana Farroupilha, quando nós temos essas coisas que nós fazemos. Quando nós sabemos que eu vou chegar na casa de alguém e vou ter um chimarrão para ser oferecido, eu sinto que eu pertenço a esse lugar. E a tradição está ligada a tudo que nós fazemos no coletivo, desde a nossa linguagem, as nossas vestimentas, não necessariamente as típicas, mas tudo que nós fazemos é o que faz parte de todo esse povo. E ao ter isso, a gente se sente pertencente de um conjunto muito maior. E o nosso estado é maravilhoso. O nosso estado é maravilhoso. E o nosso povo é muito maravilhoso também, né? Amália, assim, ó, nós estamos aqui no acampamento Farroupilha, né, onde logo ali está acontecendo todas essas festividades farroupilhas, especificamente aqui de Lajeado, mas em várias partes aqui da nossa região do Vale do Taquari, Mussum tem uma grande festa, Bom Retiro tem uma festa, né? Mas Arroio do Meio também tem, né, as suas festividades. Eu queria que tu falasse um pouquinho das festividades de Arroio do Meio como prenda que és lá do nosso CTG Querência. Sim, lá em Arroio do Meio todo ano nós temos um conjunto de atividades que nós fazemos no CTG. Então nós sempre temos o almoço do associado, que são de todos os sócios do CTG, recebem um almoço, mas outros são convidados a ir participar também. Todo ano nós temos a missa crioula, que acontece na Semana Farroupilha, o nosso baile e também... O baile é hoje, não? O baile é hoje, com apresentações em Invernada Adulta e Veterana. E aí amanhã nós temos o almoço com churrasco e a extinção da chama. E o desfile Farroupilha E o também, desfile né? Farroupilha na cidade, assim, daí é do município todo, Sim, é todo um sim. movimento do CTG, mas é Sim, todo o município todo coletivamente. município, Essas isso. atividades são atividades que o CTG organiza e isso já de muitos anos, assim como a cavalgada. O horário do desfile. O desfile nós vamos nos encontrar ali no centro de Arroio do Meio às 9 horas. Ele começa mais cedo porque eles vão por todos os bairros com os cavalos e vão indo lentamente, mas às 9 horas a gente vai se encontrar no centro de Arroio do Meio. Na RDK de Arroio do Meio, a gente tem o trajeto todo por onde vai passar a cavalgada. Sim. E aí também temos os cavalarianos que buscam a chama em agosto e a gente faz esse acendimento da chama em setembro. Então são essas atividades que o CTG já faz há muitos anos.
E em 2023 a gente teve uma programação muito maior, com vários shows, porque nós conseguimos o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, que também foi algo feito pelo município, toda aquela organização da Semana Farroupilha, e que foi muito bonito, né, em 2022. E aí, em 2023, 2024 não foi possível por causa de toda essa questão das enchentes, e aí o município precisa decidir as suas prioridades de investimento, assim como esse ano também não foi possível. Mas o CTG mantém fazendo as suas atividades, vai ter fandango, tivemos apresentações toda semana, estávamos com pessoas lá fazendo apresentações, e amanhã vamos ter então o nosso almoço e a extinção da chama crioula e o desfile. Ser tradicionalista, né, voltando então um pouco para a questão da tradição, ser tradicionalista é uma coisa que está arraigada, né, no povo gaúcho, né? E como tu vês essas festas que acontecem, né? Como tu vês a importância delas, de fazerem-se esses eventos? Eu acho que é porque é um encontro em que todos nós vamos nos identificar. Porque às vezes eu posso gostar de um estilo de música, outra pessoa pode gostar de outro, mas quando eu vou num fandango eu sei que vai tocar aquele tipo de música, e é uma música que eu sei que é aqui do meu estado, que ela é um pouco minha, ela conta um pouco da minha história, então é um momento que a gente se identifica, é um momento de toda a família, o que é algo muito importante, porque o avô vai junto com a sua neta, vai junto com o adolescente, vai junto com o jovem adulto, e assim todas as famílias podem se encontrar. Tenho uma amiga que sempre comenta que no CTG é o único lugar que se dança de luz acesa, porque é o momento de se encontrar com a família, então eu vou lá, eu vou dançar, me divertir, ou não preciso dançar se não é o que eu quero fazer, mas eu vou encontrar com amigos e com toda a família, um lugar que tu se sente bem e tu sabe que o teu filho vai estar bem cuidado, o teu avô vai estar bem cuidado, o teu tio vai estar bem cuidado, então tem tudo isso, é muito especial, porque a gente se sente pertencente àquele lugar, é um ambiente familiar, é um ambiente divertido, que eu também encontro os meus amigos. E a partir de que idade as pessoas, tipo assim, uma criança, a partir de que idade ela pode entrar no CTG? Na invernada, pelo menos lá no Querência, nós temos a invernada para mirim, que é a partir dos 5, 4 anos, assim, dependendo do desenvolvimento da criança, né, as habilidades, mas mais ou menos essa idade, os 5 anos. Mas nós já temos bebês que participam e bem, os pais e sempre as famílias vão junto, pais, levam né? as crianças. Levam as crianças. E se os pais querem dançar, vai ter gente para cuidar do seu filho, vai ter. Né? Porque é uma família muito grande. Então, começar a dançar na invernada, realmente, participar do grupo, é a partir dos 5 anos, mas são sempre todos muito bem-vindos. Pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta? Pode. Tu já saiu do Rio Grande do Sul, né? Sim, já fui pra fora. Escutou música gaúcha? Como é que aconteceu contigo? Nada? Tipo assim, estando fora, quando tu ouve a música gaúcha lá fora? Não sei, confesso que eu não me lembro agora se eu já ouvi música gaúcha fora, mas já vi pessoas com uma cuia de chimarrão na mão, estando fora do Rio Grande do Sul. Aí é aquele sentimento de reconhecimento, né? Opa, ali eu tenho alguém, alguém semelhante a mim. Então, música eu confesso que não me ocorreu de ouvir, pelo menos agora eu não lembro de alguma ocasião. Mas eu lembro que quando a gente encontra alguém que tá com chimarrão na mão, uma vez eu fui pro Rio de Janeiro, um calor de 30 graus, ou mais de 30 graus, e tinha gaúcho com chimarrão na mão. E aí o pessoal pensa que a gente é louco, mas... Com certeza. Por que será que eles descobrem logo que a gente é gaúcho? Acho que pelo nosso jeito de ser, pelo chimarrão na mão, pela forma de falar, né? Eu me lembro que eu fui viajar em uma determinada ocasião, acredito que tenha sido também pelos estados, lá pro Rio de Janeiro, e eu fui numa padaria e pedi um cacetinho. Daí o moço olhou para mim e disse assim: tu é gaúcha, né? E é exatamente essa, são características do povo, eu acho que nos denunciam, né? Sim. É essa coisa, realmente, como tu disseste, do chimarrão, do jeito de falar, às vezes uma fala mais carregada, não sei o que é, mas a gente se distingue, né? Sim, isso. É verdade. O CTG 35 foi o primeiro, né? O 35 mas o gaúcho, ele não vem só de nós, do Rio Grande do Sul, né?
Não, Não, né? porque historicamente, quando os imigrantes chegaram aqui, primeiramente Portugal e Espanha, eles fizeram uma divisão, olharam toda aquela terra que tinha e fizeram uma divisão. E aí, quando eles fizeram essa divisão, a linha que colocava que isso aqui pertence a Portugal ia em Laguna, Santa Catarina. E aí, o Rio Grande do Sul não estava nessa contagem. E aí, por muitos anos, até a assinatura do Tratado de Madrid, que foi em 1750, ou seja, de 1494, que foi quando assinaram esse termo que o que pertencia a Portugal e o que pertencia à Espanha, até 1750 nós éramos da Espanha. Então toda a colonização espanhola foi sendo feita por parte da Espanha. E quando vinham os portugueses para cá, era uma invasão. E aí isso dava muita briga. O nosso território foi muito disputado por muitos anos. Acho que a primeira disputa começa lá em 1600 e a gente só vai terminar de brigar em 1800. Então foi muitos anos de disputa. Só que, como esse território era todo assim da Espanha, não tinha uma divisão do que é Rio Grande do Sul. Existia Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, e estava todo mundo meio junto, assim. Tem os rios que dividem, mas estava tudo assim junto. Inclusive ali a gente tem uma parte que divide o Uruguai do Rio Grande do Sul que não tem rio. Então aquilo ali foi muita disputa porque não tinha rio. Aí eles não sabiam para que lado ia. Eles tinham que dividir de alguma forma artificial, porque ali na Argentina a gente tem o rio Uruguai que passa e diz aqui é Rio Grande do Sul, lá é Argentina. Lá no Uruguai não tinha um rio para dividir, daí ficava essa disputa. Então acaba que nós temos aqui no Rio Grande do Sul gaúchos e lá no Uruguai gaúchos, a Argentina também, que também tomam chimarrão, por causa disso, que por muitos anos acabou sendo colonizado tudo junto pelos espanhóis e os jesuítas que vieram aqui catequizar os índios. Por isso que é diferente do Brasil, Sim, né? por isso que é diferente, porque a gente já tinha cidades, coisas muito bem consolidadas aqui antes deles chegarem, assim, numa questão de Brasil, né? Eles estavam lá plantando cana-de-açúcar, plantando café, e a gente estava aqui vivendo outras coisas, né? Mas a indumentária, desculpa, Glaci, Sim, não, vai. a indumentária É que o gaúcho aprenda ou que se usa, isso não foi criado lá nos primórdios, né? Foi depois. Não, veio depois. A roupa ela foi mudando conforme os anos, como até hoje muda, a gente muda a forma de se vestir. E aí a bombacha vem para o Rio Grande do Sul na Guerra do Paraguai, que foi lá em 1868. E aí acaba que o gaúcho gosta muito, porque era uma calça confortável, que era fácil de colocar a bota, porque ela tem ali na parte da canela é mais apertada, então era muito prático usar a bombacha, e aí o gaúcho se adapta muito bem usando e segue usando por muitos anos. E aí quando eles retomam, fazem todo aquele movimento que eu comentei anteriormente, eles logo pegam a bombacha e essa é a roupa do gaúcho, ok. O lenço foi identificador político, na Revolução da degola ele era para proteção, né, porque eles cortavam as cabeças fora, e aí o lenço, como era de cetim, não cortava, então assim também eles foram usando o lenço. Então a roupa do peão foi muito por causa disso, da praticidade da lida do campo. As prendas foi diferente porque as mulheres sempre foram muito mais de gostar de se arrumar, mais vaidosas, e aí tiveram muitas mudanças conforme o ano. E aí quando eles começaram esse movimento, as prendas usavam os vestidos curtos, assim, só que eles acharam muito parecido com o vestido caipira. E aí falaram, não, a gente quer diferenciar, porque não é caipira, é outra coisa. E aí eles acabaram pegando características de vários trajes, de várias prendas que tiveram por muitos anos e fizeram essa junção. Então sim, a nossa pilcha tem uma certa criação que se teve ali no século passado, quando todo o movimento tradicionalista gaúcho foi criado, que é uma junção de vários dados históricos que se encontrou. Então, temos que agradecer, tivemos uma grande aula, né? Sempre que entrevistamos a Amália, temos uma grande aula, uma aula de história, uma aula de indumentária e uma aula de amor à tradição gaúcha. Agradecemos a tua presença, Amália. Eu que agradeço. Né? E estamos aqui no Parque dos Diques, em Lajeado, com o apoio da Seleto Mercado de Arroio do Meio. Voltamos na próxima semana.